Mas ele diz também que não apenas os profetas do Antigo Testamento tinham esse anseio, esse desejo de saber, de conhecer o Evangelho. Ele diz na sequência, no finzinho do verso 12, que estas coisas que os profetas anunciaram, profetizaram, que nós recebemos, é para nós, é concreto para nós. Os próprios anjos, o texto diz, anelam perscrutar. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Esse verso, às vezes, é interpretado de forma errada, como se os anjos tivessem vontade de pregar o Evangelho. Eu já vi interpretações assim, pregações assim, inclusive. Olha, irmãos, vocês têm que pregar o Evangelho porque os anjos queriam pregar o Evangelho no lugar de vocês, e vocês não querem pregar. Apesar de parecer um argumento bom, né? Porque leva o crente a pregar o Evangelho, mas parte de uma interpretação errada do texto. O texto não diz que os anjos querem pregar o Evangelho, diz que eles querem entender o Evangelho, conhecer o Evangelho. Perscrutar quer dizer fazer pesquisa. Os anjos são pesquisadores, o texto diz aqui. Eles querem compreender mais esse fato tão extraordinário que consistiu no nascimento de Jesus, na vida de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, na volta de Cristo ao céu. Eles se maravilham diante disso. Essa é a ideia que o texto quer passar para nós, que os anjos mesmo, e observe, que não são afetados diretamente pelo Evangelho. Diretamente não. Num sentido sim, porque o Evangelho afeta céus e terra. O Evangelho é a razão da mudança da própria criação do mundo vindouro. E os anjos estarão nesse mundo de um jeito ou de outro. Mas o ponto é o seguinte: o Evangelho não regenera anjos. A morte de Cristo na cruz não salva nem condena anjos. E mesmo assim, eles são tão interessados nisso. Então a ideia aqui é o seguinte: se eles, que não são objetivamente, diretamente regenerados, impactados pelo Evangelho, são tão interessados no Evangelho, que dirá nós, o que devíamos ser, que somos diretamente, frontalmente impactados, salvos, regenerados pelo Evangelho. O argumento é esse. Nós devíamos admirar muito mais, então, o Evangelho do que eles mesmos admiram. Nós deveríamos pesquisar, perscrutar muito mais o Evangelho do que os próprios anjos já fazem.